Diana olhou pela janela da sala, observando o horizonte, como se estivesse esperando que o mundo fosse voltar a ser como antes. O sol começava a se pôr, e a luz dourada tomava conta do céu, criando uma sensação de serenidade. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio que só se experimenta quando algo muito profundo está prestes a acontecer. Diana olhou para o seu lado, onde Oliver, seu Golden Retriever, estava deitado no tapete, descansando. O olhar dele estava calmo, mas havia algo nele, uma certa tristeza, uma certa quietude, que fazia o peito de Diana apertar. Ela sabia que o fim estava chegando, mas ainda não conseguia aceitar. Oliver não era apenas um cão para ela. Ele era seu melhor amigo, o companheiro que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais importantes da sua vida. Diana o adotou quando tinha apenas 25 anos, logo após se mudar para a cidade para começar sua vida adulta. Naquele período se sentia perdida, sem saber exatamente onde se encaixava, mas Oliver apareceu como uma resposta silenciosa para sua solidão. Ele foi o primeiro a oferecer-lhe a lealdade e a companhia que ela precisava, mesmo sem que ela soubesse que algo assim fazia tanta falta. Desde o primeiro dia em que se conheceram, a ligação entre os dois foi instantânea. Ele era o cão perfeito, brincalhão, carinhoso, sempre disposto a correr pelas ruas do bairro, acompanhar os passeios e até fazer companhia nas tardes solitárias. Oliver parecia entender os dias mais difíceis de Diana, aqueles em que ela não queria falar com ninguém, e sempre estava lá, com sua presença silenciosa, oferecendo o conforto de um olhar e um toque suave na mão. Para ela, ele não era apenas um animal de estimação, mas uma verdadeira parte de sua família. Nos últimos anos, entretanto, algo estava mudando. Oliver, que sempre fora tão ativo, agora estava começando a apresentar sinais de envelhecimento. Seus passos, que antes eram ágeis e rápidos, tornaram-se lentos e pesados. Diana notou as pequenas mudanças primeiro. Ele se cansava mais rápido, suas articulações pareciam doer, e ele não corria atrás das bolas como antes. Foi uma transição sutil, mas implacável. A dor nas articulações foi sendo mais evidente a cada dia, e logo o veterinário diagnosticou artrite severa. Mas o que Diana não esperava era que por trás desses sinais de envelhecimento havia algo mais. Oliver começou a perder peso, e sua energia diminuiu drasticamente. Ele passou a dormir mais e a se afastar das atividades que costumava adorar. Diana se viu constantemente preocupada com seu amigo de 4 patas, mas ainda assim, o que mais a consumia era a sensação de que o tempo que restava estava escorrendo rapidamente entre seus dedos. Tudo mudou no dia em que o veterinário disse que, além da artrite, Oliver tinha um câncer avançado. O tumor se espalhou rápido, e não havia muito o que fazer. A notícia foi um golpe devastador, e Diana sentiu como se o chão fosse retirado debaixo de seus pés. Ela não queria acreditar no que estava ouvindo. A ideia de perder Oliver era mais do que ela podia suportar. Ele não era apenas um cão, ele era a pessoa que a ajudou a entender o que era a verdadeira lealdade, a verdadeira amizade. Ele estava com ela nos momentos de alegria, mas também foi quem a manteve de pé nos momentos mais sombrios. Diana sabia o que isso significava. O tempo de Oliver estava se esgotando. Ele não tinha muito mais tempo, mas algo dentro dela sabia que ela não poderia deixar que ele partisse sem dar a ele, e a si mesma, a chance de fazer uma despedida digna, de viver as últimas horas juntos da maneira mais pura e significativa possível. Naquela noite, enquanto Oliver descansava no sofá, Diana fez uma decisão. Ela iria passar as últimas 24 horas com ele, fazendo tudo o que ele amava, oferecendo-lhe toda a atenção e amor que ele sempre lhe deu. Ela não sabia como seria, mas queria que esses últimos momentos fossem preenchidos de significado, sem arrependimentos, apenas amor. A primeira coisa que fez foi preparar a casa para esse momento. Ela tirou os brinquedos de Oliver do armário e espalhou-os pela sala. Colocou o cobertor que ele mais gostava em seu lugar favorito perto da janela. Sarah não tinha certeza de quanto tempo restava, mas sabia que cada segundo com ele agora era precioso. Ela foi até a cozinha e preparou o prato favorito de Oliver, um pouco de frango assado com arroz e cenouras. Max sempre adorou esse prato, e por mais simples que fosse, ele sempre comia com tanto prazer, como se fosse a melhor refeição do mundo. Quando ela colocou a comida diante dele,
Oliver levantou a cabeça. Embora fosse claro que ele estava mais fraco, ele comeu devagar, com uma calma quase poética. Diana o observava, sentindo o peso da realidade apertando seu coração. Ela sabia que estava fazendo o melhor que podia, mas o medo da perda estava se infiltrando a cada momento. A ideia de dizer adeus, de deixar seu melhor amigo partir, estava quase além do que ela poderia suportar. Mas ela sabia que ele merecia uma despedida tranquila, cheia de amor e conforto, não marcada pela tristeza ou pelo medo. Quando a noite caiu, Diana preparou para si mesma o que chamava de jantar do conforto, e então se deitou ao lado de Oliver, colocando a cabeça dele no seu colo, como sempre fizera quando ele era um filhote. Eles assistiram a um filme antigo, com uma história simples e encantadora, e a casa, que sempre foi silenciosa, parecia mais reconfortante naquela noite. A presença de Oliver, com seu olhar calmo e sereno, parecia preencher cada espaço da casa. Diana não precisava de mais nada, apenas dele. À medida que o filme avançava, Diana pensava sobre todos os momentos que vivera ao lado de Oliver, e como cada um deles agora se tornava mais significativo. As caminhadas matinais, as tardes de lazer, os dias difíceis em que ele ficava ao seu lado, mesmo quando ela estava cansada de lutar. Ele sempre esteve ali. Não importava o que acontecesse, ele nunca a deixaria sozinha. E agora, era ela quem precisava ser forte para ele. À medida que a noite passava, as palavras que Sarah não conseguia expressar começaram a brotar em seu coração. Ela sabia que não haveria outra oportunidade como aquela. Ela tinha que aproveitar cada segundo, dar tudo o que tinha de melhor a Oliver, para que ele soubesse o quanto o amava, o quanto ele significava para ela. Eu te amo, Oliver. Eu sempre vou te amar, para sempre. Ela sussurrou, enquanto os olhos de Oliver, apesar da fraqueza, pareciam brilhar com uma compreensão silenciosa. E por um momento, Sarah sentiu uma paz em seu coração. Talvez a despedida estivesse chegando, mas ela sabia que essa despedida não seria marcada pela tristeza. Ela e Oliver sempre se entenderiam de uma forma única, e ele nunca seria realmente deixado para trás. Ele viveria para sempre em sua memória, em seu coração, e em cada gesto de carinho que eles haviam compartilhado. A manhã seguinte começou suavemente, como se o mundo estivesse respeitando o tempo de Sarah e Oliver. Ela acordou antes do sol, como costumava fazer quando estava se preparando para o dia, mas o silêncio naquela manhã era diferente. Era um silêncio carregado, uma quietude que parecia envolver tudo ao seu redor, como se o universo estivesse dando espaço para ela e seu melhor amigo viverem esses últimos momentos em paz. Quando ela olhou para o lado, Oliver estava ao seu lado, deitado calmamente. Ele não havia se movido durante a noite, mas havia algo reconfortante no modo como ele respirava suavemente, seu peito subindo e descendo no ritmo tranquilo do sono. Sarah, sem pressa, se levantou da cama e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Oliver costumava brincar. As folhas das árvores estavam começando a cair, marcando a chegada de um novo ciclo, mas Sarah não conseguia deixar de pensar que a vida de Oliver, seu ciclo, estava chegando ao fim. O pensamento era insuportável, mas ela não podia se permitir afundar na tristeza. Ela ainda tinha tempo, ainda podia dar-lhe tudo o que ele merecia. Ela foi até a cozinha e preparou um café quente. A casa estava vazia, mas não solitária. Ali, na cozinha, com o cheiro do café e o som suave do relógio de parede, ela sentiu uma paz momentânea. Quando o café ficou pronto, Sarah preparou uma tigela de comida para Oliver. Era algo simples. O mesmo prato de frango cozido com arroz e cenouras que ele sempre amava. Colocou a comida na sua tigela favorita, aquela com as bordas desgastadas pelas muitas refeições compartilhadas ao longo dos anos, e levou até a sala. Oliver estava acordado agora, e seus olhos, embora ainda fracos, brilharam ao ver a comida. Ele levantou-se devagar, como se cada movimento fosse mais cansativo que o anterior, mas ainda com um olhar de gratidão. Sarah sentou-se ao seu lado e o observou comer, sentindo uma onda de amor e compaixão que a envolvia. Ele estava ali, com ela, ainda podendo sentir sua presença, e isso era tudo o que ela precisava naquele momento. Depois do café, Sarah decidiu levar Oliver para um passeio. Não seria como os passeios de antes, onde ele corria à frente com energia e entusiasmo, mas ela sabia que ele ainda merecia aquele momento, e ela também precisava disso.
Ela pegou a coleira que ele sempre reconhecia e colocou-a suavemente em seu pescoço. Oliver olhou para ela com um olhar cheio de compreensão e aceitação. Ele sabia que algo estava diferente, mas ainda assim, ele estava ali, com ela, disposto a viver aquele último momento ao máximo. O caminho até o parque foi silencioso, exceto pelo som suave dos passos de Oliver e o murmúrio do vento nas árvores. Sarah caminhava devagar, permitindo que ele fosse no seu ritmo. Eles passaram por lugares que tinham significado. O café onde costumavam sentar nas manhãs de domingo, a loja de flores onde ela comprava seus buquês. Tudo parecia mais significativo agora, mais carregado de emoções. Sarah, apesar da dor no peito, queria absorver cada segundo, cada sensação. O tempo parecia mais valioso, mais frágil. No parque, o cenário era calmo. O céu estava parcialmente nublado, mas a temperatura amena dava àquele dia uma sensação de tranquilidade. Sarah se sentou em um banco e deixou Oliver descansar ao seu lado. Eles observaram as crianças brincando à distância, mas Oliver já não tinha o fôlego para correr atrás de uma bola como antigamente. Mesmo assim, ele parecia contente, como se estivesse aproveitando a companhia de Sarah da mesma forma que ela o aproveitava. Sarah ficou ali com ele por algum tempo, sem palavras, apenas vivendo o momento. Ela sabia que não havia mais nada a fazer, além de estar ali, naquele instante. A amizade entre ela e Oliver transcendeu qualquer tipo de despedida. Eles estavam conectados de uma forma profunda, e mesmo que o fim estivesse se aproximando, esse laço nunca seria quebrado. Sarah acariciou sua cabeça suavemente, e ele olhou para ela, seus olhos cheios de uma calma que ela sempre associara à confiança, como se ele dissesse: "Eu estou bem, estou pronto." Quando o sol começou a se pôr, Sarah soube que estava na hora de voltar para casa. Ela sabia que os últimos momentos juntos seriam os mais difíceis, mas também os mais importantes. Não importava o quanto ela tentasse se preparar para o que estava por vir. A perda de um amigo tão querido não poderia ser evitada. Mas ela faria dessa despedida um momento de celebração do amor que eles sempre compartilharam. De volta à casa, Sarah preparou o jantar. Ela sabia que Oliver não comeria muito, mas ainda assim fez o prato favorito dele, com todo o carinho. Sentaram-se juntos no sofá, com a comida à sua frente, e a noite se arrastou lentamente. Sarah não sabia quantas horas restavam, mas queria que cada uma delas fosse cheia de amor. Não haveria lugar para lamentos, só para gratidão pela presença de Oliver em sua vida. A noite se aproximava, e com ela a sombra da despedida definitiva. Sarah e Oliver estavam de volta à casa, e o ritmo da vida parecia ter desacelerado por completo. Tudo ao redor parecia suspenso no tempo, como se o mundo estivesse permitindo que eles vivessem o momento, sem pressa, sem a pressão do amanhã. A última refeição de Oliver, que havia sido preparada com tanto carinho, estava diante dele, mas ele não parecia ter muita fome. A doença, o cansaço, a fraqueza, tudo isso o havia consumido. Seus olhos, que antes eram vívidos e brilhantes, estavam agora um pouco nublados, mas ainda carregavam a mesma ternura que Sarah sempre conhecera. Ela se sentou ao lado dele, observando-o comer lentamente, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se quisesse fazer cada movimento o mais tranquilo possível. Sarah não sabia o que fazer. As palavras pareciam pequenas demais para expressar a enormidade do que estava acontecendo. Então ela não as usou. Em vez disso, ela acariciou sua cabeça com uma suavidade que transmitia tudo o que ela sentia, e Oliver, com um suspiro cansado, levantou a cabeça e olhou para ela com seus olhos profundos, os mesmos que haviam visto tantas de suas lágrimas, tantas de suas risadas. Ele se aninhou em seu colo, um gesto de confiança que, mais uma vez, fez o coração de Sarah apertar. Era como se, no fundo, ele soubesse que sua missão estava cumprida, que ele tinha sido a rocha em que ela sempre se apoiou, e agora ele estava lhe dando o espaço para viver a dor da despedida. Ele não se afastaria até o momento em que fosse necessário, mas ele estava pronto para partir, e Sarah sabia disso. O amor e a lealdade que ele sempre lhe ofereceu estavam além do que ela poderia verbalizar. Ele havia sido sua companhia durante os melhores e os piores momentos de sua vida. Naquele instante, Sarah lembrou-se da primeira vez em que se encontrou com Oliver.
Ela havia acabado de se mudar para a cidade, sentindo-se sozinha e insegura. Estava em uma clínica veterinária, procurando por um cachorro, e foi quando ela viu aqueles olhos dourados, olhar fixo, calmo, mas cheio de um amor incondicional. Quando ele a viu, correu até ela com a energia de um filhote, como se soubesse que ela precisava dele tanto quanto ele precisava dela. E ali, naquele momento, ela sabia que ele seria mais do que um animal de estimação. Ele seria seu amigo para a vida toda. Os anos passaram, e juntos, Sarah e Oliver enfrentaram o mundo. Ele foi testemunha de todas as suas conquistas e derrotas, cada vitória, cada fracasso. Ele foi seu refúgio durante os dias difíceis, quando ela se sentia perdida e sem rumo. Com ele, ela nunca esteve verdadeiramente sozinha. Ele sabia quando ela precisava de silêncio, quando ela precisava de um ombro amigo e quando ela precisava de alguém para fazê-la sorrir. Oliver estava sempre ali, como um amigo silencioso, um amigo que a amava sem condições. Enquanto Sarah acariciava sua cabeça, os pensamentos começaram a invadir sua mente, e ela se deu conta de que, por mais difícil que fosse, a hora da despedida estava chegando. Ela sabia que a dor da perda seria enorme, mas também sabia que ela nunca esqueceria tudo o que Oliver fez por ela. Ele seria para sempre a lembrança de um amor incondicional, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de paz começou a se formar dentro dela, porque ela sabia que ele partia sem medo, sabendo que seu propósito havia sido cumprido. Quando a noite avançou, Sarah fez a última coisa que ela sabia que Oliver adoraria. Colocou o cobertor que ele tanto amava ao lado do sofá e se deitou com ele. O som suave da respiração de Oliver preenchia a casa, criando uma atmosfera de conforto e segurança. Sarah sabia que, mesmo que o tempo estivesse se esgotando, aquele momento de intimidade valeria mais do que qualquer outro. Ela queria que Oliver soubesse que ele estava seguro, que ele estava sendo amado até o último segundo. À medida que a noite avançava, as horas se arrastavam lentamente, e Sarah se pegou tentando relembrar todos os momentos em que Oliver havia sido seu amigo fiel. Ela pensou sobre a primeira vez que ele a fez rir, o primeiro passeio ao parque, as manhãs preguiçosas em que ele ficava deitado ao seu lado, os dias em que ela se sentia sozinha, e Oliver sabia exatamente como consolá-la. Aqueles momentos, aqueles pequenos gestos, formaram a base de uma amizade que não poderia ser quebrada. E agora, embora o tempo estivesse acabando, o amor entre eles continuava inquebrantável. Sarah olhou para o relógio. Era quase meia-noite, e as palavras em sua mente eram um sussurro. Eu te amo. Eu sempre vou te amar. Ela sabia que essas palavras não precisavam ser ditas, pois Oliver já as sabia. Ele sabia, porque ele havia estado com ela, o tempo todo, como um amigo verdadeiro, incondicional. Com uma última respiração profunda, Sarah fechou os olhos, permitindo que os sentimentos se misturassem em uma mistura de dor e gratidão. Ela sabia que estava dizendo adeus, mas também sabia que, de alguma forma, Oliver sempre faria parte de sua vida, de seu coração. Ela acariciou a cabeça de Oliver uma última vez e, com a voz embargada, murmurou novamente. Obrigada por tudo, meu amigo. Você será para sempre meu companheiro. Oliver, com um olhar cansado, deu um suspiro baixo, como se soubesse que era a hora. Ele se aconchegou mais perto de Sarah e ela o abraçou com força. Não havia mais nada a fazer, nada mais que ela pudesse dar a ele além de seu amor. E isso, ela sabia, era o suficiente. A madrugada chegou sem que Sarah sequer percebesse. O tempo, que antes parecia se arrastar pesadamente, agora parecia ter parado completamente. A casa estava imersa em um silêncio que só a presença de Oliver poderia criar. Ele estava ao seu lado, como sempre esteve, mas a diferença era que agora a sensação de despedida pairava no ar, como uma sombra que não poderia ser evitada. Oliver, com sua pelagem dourada e seus olhos que ainda brilham, mas agora apagados pela fraqueza, parecia descansar de uma vida de lealdade e amor. Sarah olhou para o relógio, e o que ela temia finalmente aconteceu. Era 3h da manhã. Ela sabia que não tinha muito tempo. O medo de perder Oliver tomava conta dela, mas também havia uma sensação de paz, como se ela estivesse exatamente onde precisava estar. A dor de saber que ele não poderia mais ficar com ela, de que seu fiel amigo não estaria mais presente nas manhãs ensolaradas, nas tardes de outono e nas caminhadas por parques,
Era insuportável, mas ela sabia que ele merecia ir em paz. Ele merecia descansar. Naquele momento, Sarah percebeu que, ao longo de todos esses anos, Oliver não foi apenas seu animal de estimação. Ele foi seu melhor amigo, o guardião da sua felicidade, seu apoio incondicional. Ela lembrou-se de todas as noites em que ele a acalmava após um dia difícil, quando seus olhos pareciam dizer: "Eu estou aqui." Ele sempre esteve com ela, sempre a protegeu e a amou. A dor da despedida agora parecia irreparável, mas ela também entendia que aquele era o fim de um ciclo, o fim de uma jornada que só poderia ser completada com amor. Sarah acariciou suavemente a cabeça de Oliver, que estava deitado no cobertor, agora mais fraco, mas ainda com a mesma expressão tranquila. Os dias em que ele corria pelo jardim trazendo a bolinha para ela pareciam tão distantes agora. Ela sentia falta de sua energia vibrante, mas também sabia que ele estava se preparando para partir. Para ela, o maior presente que Oliver poderia lhe dar era a capacidade de viver essa despedida com dignidade, com a certeza de que ele estava pronto. E mesmo na dor, ela compreendia que ele merecia encontrar a paz. Com a primeira luz do amanhecer começando a romper o céu, Sarah se levantou lentamente. Ela sabia que o momento estava perto. O relógio marcava 5h da manhã, e ela sentiu, com todo o seu ser, que era hora de deixar Oliver ir. O que mais ela poderia fazer, se não garantir que ele se sentisse amado até o último segundo? Ela foi até a janela e olhou para o mundo lá fora, o mesmo mundo que ela compartilhou com Oliver durante tantos anos. O céu estava tingido de tons suaves de rosa e laranja, e a brisa matinal parecia trazer uma sensação de serenidade. O mundo continuava, mesmo que ela estivesse prestes a perder o que mais amava. Ela olhou para Oliver uma última vez, seus olhos agora mais fracos, mas ainda brilhando com aquele amor silencioso. Ele parecia estar em paz, como se estivesse se despedindo de todos os momentos que viveram juntos. Ele levantou a cabeça com um esforço notável e olhou para Sarah com um olhar profundo e silencioso. Foi ali que Sarah entendeu. Ele sabia que o fim estava chegando, mas estava pronto para partir. Ele não queria mais que ela sofresse. Ele sabia que era hora de seguir. Ela se ajoelhou ao lado de Oliver, sua mão acariciando sua pelagem dourada pela última vez. Ela falou, em um sussurro suave, tentando segurar as lágrimas: "Eu te amo, Oliver. Você sempre foi meu melhor amigo. Sempre será. Eu nunca vou te esquecer. Você foi tudo para mim." Max, com os olhos ainda fixos nela, deu um leve suspiro. Parecia quase que ele estava respondendo com um gesto silencioso, como se dissesse: "Eu sei." Era a maneira dele de se despedir, com aquele amor imensurável que não precisava de palavras. Ele se deitou novamente ao lado dela, e Sarah o abraçou com força. E naquele momento, ela sentiu que, apesar da dor, ela já havia vivido o suficiente para saber que o amor entre ela e Oliver nunca se acabaria. Ele sempre seria parte dela, como uma lembrança silenciosa, mas constante. O telefone de Sarah, que estava em cima da mesa, tocou. Ela olhou para a tela e viu que era o número da clínica veterinária. Ela hesitou por um momento, sem querer fazer essa ligação, mas sabia que precisava. Ela atendeu, e a voz do veterinário, calma e reconfortante, disse: "Olá, Sarah. Como está o Oliver? Sei que o momento está chegando. Se você precisar de ajuda para tornar a transição mais tranquila, estou aqui para você." A voz suave do veterinário foi como um bálsamo. Sarah sentiu o nó em sua garganta apertar, mas ela conseguiu responder com um fio de voz: Eu acho que chegou o momento. Ele está pronto." O veterinário foi gentil em explicar que, se fosse o desejo de Sarah, ele poderia ajudar Oliver a fazer a transição de forma pacífica e sem dor. Sarah agradeceu e desligou. Ela sabia que estava fazendo o que era melhor para Oliver, mesmo que fosse uma decisão que a dilacerasse por dentro. Com um suspiro profundo, Sarah se levantou e foi até a janela novamente. O mundo lá fora parecia distante, mas, de alguma forma, ela sabia que Oliver estava em paz. Ele tinha cumprido sua missão. E agora ele descansaria. Ao olhar para o horizonte, Sarah se permitiu sentir a calma que ele estava transmitindo. Ele estava indo, mas ele sempre estaria com ela, em espírito, em coração. Ele sempre seria seu amigo, para sempre. Max deu um último suspiro e fechou os olhos. Sarah, com a mão em sua cabeça,
Sussurrou as palavras finais que sabia que Oliver sempre ouviria, independentemente de onde estivesse. Eu te amo. Você será para sempre meu melhor amigo. E com essa última despedida, Sarah ficou ao lado dele, até que o último suspiro se apagou, como a brisa suave da manhã que passava pela janela.